Bu! Tirei a barba. Mas em compensação, o cabelo... Cadê o pente? Ó, ó, olha essa hidratação. É a única coisa em Brasília que está hidratada nesse momento. Olá, mundo! Hoje é sexta-feira, dia de fofoca internacional. E o nosso babado é brasileiríssimo, porém tá fazendo um barulhão no mundo inteiro e tomando as manchetes de vários países. Vamos falar do polêmico marco temporal que está gerando manifestações nas redes sociais e também nas ruas nesse exato momento. Hoje eu quero explicar para você toda a situação, se você ainda não sabe o que está acontecendo, como ela impacta o sistema internacional e, óbvio, também vou explicar para você como isso pode ser cobrado no Enem. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao assunto. Tudo começou lá em 2009 com uma treta entre agricultores e indígenas a respeito de um pedaço de terra conhecido como Raposo Serra do Sol, em Roraima. Essa área já era reconhecida como terra indígena, porém alguns agricultores queriam permissão para explorar a região. A confusão foi tanta que o processo chegou até o STF, o Supremo Tribunal Federal, a Corte Superior do Brasil. A luz abaixou um pouco, mas eu não posso fazer nada. Eu não controlo o sol. Ainda. O Supremo então decidiu que a terra era de direito dos povos indígenas de acordo com a nossa Constituição, que tem um artigo específico para defender esses direitos. Esse artigo é o 231 e diz, vou dar uma lida aqui para eu não errar nada, porque assim, nos dias de hoje com a Constituição lida perfeitamente bem, tem gente que não consegue entender, imagina se eu errar uma palavra. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Os ministros do STF pautaram a decisão de acordo com esse artigo da Constituição e também de acordo com o fato dos indígenas já estarem ocupando essa área na época que a Constituição foi promulgada, lá em 1988. Mas você percebeu que isso abre um precedente para argumentar o oposto também? Se algum grupo indígena não conseguir comprovar que eles ocupam aquela terra desde antes de 1988, eles tecnicamente perdem direito àquela terra de acordo com essa decisão. E além dessa possibilidade, a gente ainda precisa botar em questão alguns fatores históricos para discutir isso. A colonização aqui no Brasil tinha como sua principal característica a perseguição aos povos indígenas, e por isso muitos deles acabaram deslocados das suas áreas e das suas regiões originais. Ou seja, muitos indígenas não ocupam mais as áreas que são deles por direitos porque eles estão fugindo das perseguições e da violência que eles sofrem desde o ano 1500. E para completar ainda mais a confusão, está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 490 de 2007. Esse projeto quer dificultar ainda mais a demarcação de terras indígenas e usa o marco temporal de argumento. Ou seja, se o STF concordar com o marco temporal, esse projeto de lei vai ganhar ainda mais força. Vale lembrar que essas terras não servem só de moradia para o povo indígena, não. Tem alguma coisa na minha boca, eu acabei de tirar. Não era comida, não. Que é ruim. Será que é um pedaço do meu dente? Como é que eu vou saber? Essas regiões também têm importância geográfica, histórica, cultural e religiosa. Essas áreas carregam a história dos povos indígenas que viveram lá por milênios, o que também é a história do próprio Brasil. Retirar o direito desses povos a essas áreas demarcadas é fortalecer essa perseguição étnica que já dura mais de 500 anos. Além do mais, é importante ter em mente que esses povos são os únicos que conseguem viver na região de forma sustentável. Essa obra que não para! Se fosse área indígena, não ia fazendo obra, viu? Muitas dessas áreas demarcadas são preservadas pelos povos indígenas que moram ali. E se elas forem perdidas, vão dar espaço para empreendimentos que vão ter muito impacto ambiental, tanto para o Brasil quanto para o planeta inteiro. E é principalmente com esse ponto que o sistema internacional inteiro se preocupa, mas também não só com ele. Até o relator especial da ONU sobre o direito dos povos indígenas, o Francisco Kalitzai, deu opinião sobre o assunto. Ele disse que a aceitação do marco temporal seria uma enorme injustiça para todos os povos indígenas brasileiros. Além disso, ele disse que essa decisão ainda pode incentivar a violência contra os povos indígenas e acirrar as disputas em vários locais do Brasil, como por exemplo na floresta amazônica.
que vocês sabem bem é um patrimônio da humanidade. Então isso não seria um problema só do povo brasileiro, seria um problema para o mundo inteiro. Ele também sugeriu que o Brasil rejeite a tese do marco temporal como forma de demonstrar que o país está à altura dos seus compromissos internacionais de direitos humanos. Vou traduzir para vocês. Se o Brasil é uma democracia que ainda pretende ser respeitada pelas outras democracias do mundo, é melhor ele não deixar passar esse projeto aí não. Será que é água mesmo? É água sim. E é exatamente sobre isso que você precisa saber caso essa questão seja cobrada no Enem. O marco temporal é um daqueles assuntos tão importantes que podem definir a imagem do Brasil lá fora. O caso vai servir para decidir se o Brasil tem a responsabilidade e a consciência de preservar as suas áreas indígenas e ambientais em prol do mundo inteiro, ou se o nosso país não está à altura dos compromissos internacionais que ele selou. É importante também que você saiba relacionar a questão do marco temporal com outros acontecimentos do meio ambiente aqui no Brasil, como por exemplo as queimadas na Amazônia, no Pantanal e também o rompimento das barragens de Brumadinho e de Mariana. Em todos esses casos, o que fica ameaçado é a imagem do Brasil como nação que tem consciência da importância global de todos os seus recursos naturais. E chegamos ao final de mais uma fofoca internacional. Outra fofoca internacional que é notícia ruim. Tá foda 2021. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho a situação para você e também os desdobramentos internacionais, principalmente se você está pensando em passar no Enem já esse ano. E se você chegou até aqui, já sabe, né? Curte o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo o que você acha e não se esquece de se inscrever no canal. E ativa o sininho também, porque o YouTube às vezes dá uma louca e não entrega os vídeos. Aí ativa o sininho pra você ter certeza que você vai receber esse conteúdo, porque você está estudando pro Enem, né? Você não pode perder. E também não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela para você aproveitar o conteúdo diário e usar ele para passar no Enem. Eu vejo vocês de novo semana que vem. Fiquem de olho no mundo e tchau!